Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O conceito de dumping, ao se inserir na esfera trabalhista, passou a ser chamado de dumping social. De acordo com a tese, o magistrado pode aplicar uma indenização àquelas empresas que agridem de forma reiterada os direitos trabalhistas, causando prejuízos à sociedade. Mas como definir o dumping nas relações de trabalho? De que forma essa prática prejudica a dignidade do trabalhador? Quem responde é o juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior. Professor da Universidade de São Paulo, ele é autor de vários artigos sobre o assunto. Muito bem, juiz Souto Maior, é um prazer tê-lo de novo para uma segunda entrevista aqui no nosso estúdio. Bom, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse o conceito de dumping e o seu surgimento. A questão do dumping, ela tem uma ligação de natureza econômica, em relações, tradicionalmente falando, em relações internacionais, de concorrências, na concorrência entre empresas em nível internacional, com políticas econômicas que traduzem o enfraquecimento da participação de outras empresas nesse mercado, com reservas, políticas de reserva de mercado. É um conceito tradicionalmente econômico que serve para essa modalidade, digamos assim, de identificação dessa política agressiva, né, econômica, no sentido de derrubar a concorrência de outra empresa do mesmo ramo ou de ramo análogo. É evidente que aí, quando se fala em dumping social, surge sempre a crítica. Bom, mas dumping é uma questão econômica que tem a ver com as relações internacionais. O dumping tradicionalmente não é o dumping social, é uma de natureza econômica. Só que desde a tradição da tradição dos direitos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e depois dos pactos que vieram regular essa declaração em 1966, a atividade econômica está sempre relacionada à sua dimensão social. De que forma isso repercute nas relações de trabalho? O econômico e o social caminham juntos na medida em que a efetivação de direitos sociais, garantidos historicamente na perspectiva de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, direito à vida, essa configuração social a partir da lógica de direitos humanos, né, ela se dá dentro da perspectiva das possibilidades do econômico. Né? Então existe essa vinculação do econômico e social. Então, quando as práticas econômicas das empresas, elas podem conduzir a um rebaixamento de vida, um rebaixamento da qualidade de vida na perspectiva social. Elas dificultam a eficácia dos direitos sociais. Então, a tese, que não é uma grandiosidade, né, é só uma consequência lógica de raciocínio, que o dumping econômico, de natureza econômica, gera efetivamente um dumping na perspectiva social, ou seja, ele conduz a um rebaixamento de condição de vida na perspectiva social. Isso a gente fala em dumping social para ligar uma coisa à outra, né? Mas não, você poderia dar um outro nome, né? Como, por exemplo, o professor Junqueira, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, há alguns anos atrás, identificou essa hipótese como uma hipótese de dano à sociedade, isso é um dano social. Quer dizer, quando a gente pensa nas relações de direito numa perspectiva individual, uma pessoa que gera dano a outra pessoa fica obrigada a reparar o dano, né? Numa relação patrimonial ou até extrapatrimonial de natureza individual. Mas quando o ato de uma pessoa agride, representa um rebaixamento da condição humana de diversas pessoas, ele sai da esfera individual para uma esfera social. Essa esfera social, do ponto de vista das análises coletivas, pode ser um coletivo homogêneo, pessoas na mesma situação, pode ser um coletivo estrito sensu, ou seja, pessoas não determinadas, mas que podem ser determinadas por uma abrangência específica, ou um coletivo no sentido difuso, ou seja, todas as pessoas, quaisquer pessoas que estão sendo atingidas indistintamente por aquele ato. Né? Então, nessa perspectiva difusa, é que se fala em dano à sociedade, né? por práticas econômicas abusivas. Né? Práticas econômicas abusivas. Essas práticas econômicas abusivas na relação de trabalho,
elas estão postas numa realidade muito simples, né? Uma empresa que sistematicamente, reiteradamente, não cumpre com a legislação trabalhista, tendo com isso uma possibilidade de lucro, porque não necessariamente ela pode, fica condicionada a existência do dano ao fato dela ter um lucro, não é assim que se define a questão das infrações econômicas, conforme o dispositivo legal existente no Brasil atualmente. Quer dizer, a prática econômica abusiva, ela é por si uma infração independente do sujeito receber um benefício, porque senão fica condicionado a provar que ele teve um benefício pela prática econômica. Então, o potencial benefício econômico pela prática abusiva já por si constitui a infração. Então, ela agride reiteradamente os direitos trabalhistas, ou seja, não paga horas extras, não paga verbas rescisórias, não recolhe fundo de garantia e faz isso sistematicamente ao longo do tempo. Consequentemente, uma empresa que age dessa forma, ela tem um potencial, né, de obter uma vantagem econômica sobre a sua concorrente, que inversamente recolhe o fundo de garantia, recolhe o INSS, paga as horas extras, ou seja, o custo dessas duas empresas é muito diferenciado. E, consequentemente, ela gera um desajuste dentro da lógica econômica, porque ganhando na concorrência, a outra que está perdendo se sente, e vendo que aquela que faz, que age daquela forma tem uma vantagem, no sentido de que ela não é reprimida por isso, quer dizer, não há uma repressão jurídica pelo seu ato, a outra se sente na seguinte situação: ou ela perde mesmo na concorrência, ou ela tenta agir da mesma forma. Então isso gera um desajuste completo e um enfraquecimento da eficácia da legislação trabalhista em nível, digamos assim, mais amplo. E aí é que a gente trata da questão do dumping social numa perspectiva interna, ou seja, o problema que isso gera para o mercado econômico, para o próprio modelo capitalista de produção, na lógica de produção e consumo, o que essas práticas reiteradas de agressões aos direitos trabalhistas geram na perspectiva interna. Então você não precisa pensar o dumping só dentro do contexto das relações internas. E se houver, por exemplo, uma crítica conceitual, não, a palavra dumping está mal colocada, né, isso é uma coisa menos importante, porque é só chamar de dano social, portanto, certo, que a configuração do dano social é algo de uma construção jurídica muito simples até, né? Basta aplicarmos dois dispositivos que estão previstos no Código Civil atual, o artigo 186 e o artigo 187. Esses artigos 186 dizem, na tradição, mudando a tradição que se tinha com relação à responsabilidade civil dentro da perspectiva apenas individual, ou seja, de quem causa dano a alguém fica obrigado a reparar o dano, esses dispositivos dizem agora que quem causa dano a alguém, no sentido de não respeitar o direito alheio, comete um ato ilícito. E esse ato ilícito se configura também por práticas abusivas de natureza econômica e social, ou seja, quando a pessoa pratica um ato para além dos limites econômicos e sociais. Diz expressamente esses dois artigos 186 e 187. E quando a pessoa age assim e atinge a esfera do ilícito, é evidente que quando ela está na esfera do ilícito, os efeitos do seu ato já estão fora do seu controle. Quer dizer, a diferença que nós temos, juridicamente falando, entre ato lícito e ato ilícito, é que no ato lícito, o resultado que vai se atingir, juridicamente falando, é o resultado pretendido pelo agente. Claro. Eu utilizo os meios lícitos para atingir um resultado que está em conformidade com a minha vontade. Mas se eu vou para a esfera do ilícito, o efeito do meu ato não está mais na esfera da minha vontade. Então, eu até quero ganhar uma vantagem econômica, mas eu usei de forma abusiva, uma estratégia abusiva para ganhar na concorrência econômica. Significa que o efeito desse meu ato não será atingido e pode gerar repercussões, aliás, deve gerar repercussões no sentido punitivo, porque há um cometimento de um ato ilícito. Certo, bem. Essa é a perspectiva aí que as coisas se colocam. Muito bem, juiz Souto Maior, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.